pessoal, tudo bem? O tema da nossa aula hoje é bastante sério, a ditadura civil-militar e os processos de resistência que aconteceram no Brasil entre 1964 e 1985. Esse tema é bastante polêmico porque ele traz para a política nos dias de hoje, mas é muito importante vocês terem uma ideia de que o que eu vou trazer para essa aula ele é um apanhado daquilo que os historiadores afirmam sobre esse período. E tem algumas coisas que a ciência histórica, com base na pesquisa de documentos, pode afirmar sobre essa época que foi a ditadura civil-militar. A gente chama de civil-militar porque um grupo de historiadores afirma que aquele período houve um domínio tanto dos militares, que acabavam preponderando no governo, ou seja, acabavam dando as principais regras, mas tinha um elemento civil, uma participação dos cidadãos que não eram militares também na composição desse governo. E a gente caracteriza esse período da República Brasileira, de 1964 até 1985, como uma ditadura, porque foi um período em que houve uma severa restrição das liberdades individuais e do exercício da política de uma forma democrática, né? O governo ele controlou a política e o exercício da liberdade dos cidadãos, como eu pretendo que vocês entendam junto comigo. Primeiro a gente vai precisar reconstruir como é que esse processo aconteceu, por que é que essa ditadura ela ocorreu no Brasil. Então a gente vai voltar um pouquinho para o governo do João Goulart, e que levou ao golpe de 64. Em 1961 assumiu a presidência do Brasil Jânio Quadros. Jânio Quadros tinha sido o primeiro político que não era da tradição do varguismo a ser eleito com apoio da UDN, a União Democrática Nacional, que era um partido mais conservador, de direita, que elegeu a figura do Jânio Quadros, que era conhecido como o Homem da Vassoura, que iria varrer a corrupção e varrer toda a imoralidade e também combater a inflação. Para isso que o Jânio teria sido eleito. A votação dele foi bastante expressiva, né? Então ele assumiu com uma popularidade bastante grande. O que acontece é que Jânio, uma vez no poder, ele começa a vacilar, fazendo algumas medidas, por exemplo, assim, leis moralistas, proibindo biquíni, e passando um pouco a impressão de que seu governo não sabia muito o que estava fazendo na política. Na política externa, se aproximou de países comunistas, como a União Soviética. Isso gerou uma sensação, até para o grupo que o elegeu, de que o presidente não estava indo pelo caminho correto. Fora que as promessas de combate à inflação e à corrupção não estavam se cumprindo, né? Então, depois de alguns meses de mandato, a popularidade do Jânio Quadros já tinha caído bastante. O que acontece é que, em determinado momento, o Jânio surpreende todo mundo e renuncia à presidência da República. Ele deixa de ser presidente por meio de um documento que é lido à nação em agosto de 1961 e ninguém espera, né? Surpreendeu inclusive seus ministros. E o que fazia nessa situação? O vice do Jânio Quadros era o João Goulart. João Goulart era um político que tinha sido ministro do Trabalho durante o governo de Getúlio Vargas, e ele era ligado a um outro partido que não do Jânio, que era o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Isso acontecia porque naquela época as eleições eram separadas, né? Votava-se para presidente um voto e para vice em outro. Então podia acontecer assim. O vice era de um partido diferente do presidente. Nesse momento a gente precisa lembrar do contexto mundial dessa época. O início dos anos 60 era um período em que a Guerra Fria estava enfrentando um dos momentos mais tensos. Então, João Goulart, que era ligado a um partido mais próximo dos trabalhadores, era visto por alguns setores mais radicais da sociedade brasileira como comunista. A gente tem que prestar atenção que essa não era a tradição de João Goulart. Não tem nenhuma prova histórica de relação do João Goulart com os comunistas. Os comunistas, de fato, existiam no Brasil, mas João Goulart não era um comunista. João Goulart ele tinha uma relação bastante próxima com a tradição do varguismo, dos direitos trabalhistas, do que a gente chama em história de trabalhismo. Essa é uma diferenciação bastante importante. Mas acontece que, como a Guerra Fria estava pegando pesado, né, a figura de João Goulart foi associada por seus inimigos diretamente à causa do comunismo. Então aconteceu uma coisa inusitada, depois da renúncia, que já foi bastante estranha, né? Os ministros militares da época tentaram impedir a posse de João Goulart como presidente da República. Lembrando que ele tinha sido eleito democraticamente. Então a Constituição garantia a posse de João Goulart. Foi o chamado veto à posse
do presidente. Então, o governo de João Goulart já começou bastante tumultuado. Ele só assumiu depois que combinaram a chamada saída parlamentarista, ou seja, o presidente iria assumir como presidente da República, mas o Congresso brasileiro iria eleger um primeiro-ministro, que seria o responsável, de fato, pelo governo. Isso acabou acontecendo. A gente teve alguns anos de parlamentarismo e só mais tarde, João Goulart, depois de um plebiscito, no ano de 1963, assumiria como presidente da República pleno. Mesmo assim, o governo João Goulart foi bastante conturbado e sempre os inimigos do governo, que eram sobretudo a UDN, que era um partido de direita, os militares de alta patente, se opunham a João Goulart no cenário público. Então, gente, no final do ano de 1963, já existia uma campanha de desestabilização contra o governo do Jango, que era outra forma que João Goulart era chamado. Vamos entender melhor por que isso acontecia. João Goulart tinha uma série de propostas bastante populares. Por exemplo, ele queria implementar a reforma agrária, tirando terras improdutivas das mãos de grandes proprietários e dando para trabalhadores do campo que precisassem. João Goulart queria controlar a remessa de lucro das multinacionais para os seus países de origem, para que uma parte desses lucros que foram feitos aqui no Brasil ficassem no próprio país para garantir o desenvolvimento nacional. João Goulart também era contra que outras empresas estrangeiras explorassem nossas riquezas, como o petróleo. Tá? Então ele tinha toda uma plataforma voltada para o nacionalismo e para a garantia dos direitos das classes trabalhadoras. Só que esse conjunto de propostas, ou como se chamava, esse conjunto de reformas, que se dizia na época, reformas de base, ou seja, queriam alterar a sociedade brasileira da base, né, partindo de baixo, partindo da maneira que a sociedade se organizava, esse conjunto de reformas era mal visto pelos empresários, pelos esses grupos mais poderosos, porque eles iam perder com isso, né? De fato, se essas reformas fossem adiante, eles iriam perder. Em 1964, João Goulart fez um grande comício no Rio de Janeiro, que ficaria conhecido como Comício da Central do Brasil, onde ele anunciou, por decreto, algumas dessas mudanças, como as primeiras expropriações de terra, né? Retiradas de terra daquelas improdutivas que eu mencionei. E isso foi muito mal recebido pelos grupos de empresários, das Forças Armadas, pelos grupos que eram mais conservadores. Esse movimento do governo do João Goulart gerou uma espécie de movimento contrário, que foi organizado, que ficou conhecido com o nome das Marchas da Família com Deus pela Liberdade. Foram movimentos organizados pela Igreja Católica, mas com a participação de diversos outros setores conservadores da sociedade brasileira, como a UDN, como parte das Forças Armadas, que foram para a rua dizendo o seguinte: olha, João Goulart está transformando o Brasil num país comunista, que a gente já comentou que não era realmente o que estava acontecendo. Mas no olho das pessoas desse grupo da sociedade, o presidente era de esquerda demais, por assim dizer. Então, em meados de março de 1964, secretamente, alguns integrantes das Forças Armadas organizam um golpe, que a história conheceria como golpe de 1964, que foi uma união, basicamente, desses setores das Forças Armadas que estavam contra o governo João Goulart, de um partido de direita, que era a UDN, era o principal, União Democrática Nacional, e os governadores desse partido, como o da Guanabara, Carlos Lacerda, o de Minas, Magalhães Pinto, a Igreja Católica, que também apoiou o golpe de 64, os grandes proprietários de terra, todos esses grupos que se sentiriam ameaçados com o fortalecimento do governo João Goulart, apoiaram a sua deposição. Inclusive, o governo dos Estados Unidos, que mandou uma força-tarefa para o litoral brasileiro, para caso o golpe desse errado, tivesse um suporte ou até uma invasão, né? A gente não sabe. Essa Operação Brother Sun, como ficou conhecida essa participação dos Estados Unidos, ela mostra como esse cenário de Guerra Fria ele é importante para entender esse golpe, porque os americanos não queriam um governo mais à esquerda aqui no Brasil. O que acontece, gente? A partir de 1964, o Brasil esteve sob o poder dos generais. Vou pedir que você dê uma olhada aqui nessa linha do tempo, porque durante a ditadura houve uma sucessão de generais no poder. Primeiro Castelo Branco, depois Costa e Silva, Médici, depois Geisel, Figueiredo. Nenhum desses generais foi eleito por voto direto, foi eleito com grande participação da população.
E aí vem então um dos pontos mais importantes dessa aula, você entender por que esse período foi uma ditadura. Esse segundo tópico fala bastante disso. Durante esses anos da história brasileira, se generalizou a prática, por exemplo, da censura, partindo do governo federal. Você não poderia publicar coisas que fossem do desgosto do governo, que fossem contra o que o governo falava. Os agentes da censura, eles começaram a se infiltrar nos meios de comunicação e selecionar aquilo que a população sabia. Por isso que hoje tem muita gente que acha que na época da ditadura era bom, porque havia muita censura e as notícias que eram ruins ficavam pelas redações mesmo e não chegavam ao grande público. Se generalizou também, desde o golpe, a prática de torturas contra os opositores do governo. Então, só por você ter uma ideia diferente de mundo, de política, você poderia ser preso arbitrariamente, ou seja, sem ter cometido um crime e sofrer torturas. Várias pessoas morreram ou desapareceram durante esse período só porque eram de organizações políticas contrárias ao governo. Outra coisa muito importante normalmente quem defende a ditadura diz assim, mas tinha eleição. Não é bem assim que funciona. Essas eleições elas eram indiretas e não tinham grande participação da população. O voto, portanto, era limitado. Outra prova de que esse período foi uma ditadura é que em diversos momentos o governo publicou atos institucionais, que eram leis que davam poderes muito maiores para o governo do que o normal e tiravam garantias dos cidadãos, né? Sem consultar a população. Isso foi feito mais de 17 vezes durante a ditadura. O governo publicava esses atos e no dia seguinte valia, né? Então isso tirou o voto direto para presidente, isso extinguiu grande parte dos partidos políticos que existiam na época, tirou as garantias que as pessoas tinham, né, de liberdade de expressão. Então os atos institucionais também provam que esse período foi uma ditadura. Outra questão que a gente precisa destacar é que diante desse processo terrível que estava se abatendo, né, na sociedade brasileira, uma parte da sociedade resistiu, buscou ir contra as autoridades, inclusive grupos de esquerda que queriam fazer revoluções socialistas no Brasil organizaram o que ficaria conhecido como luta armada, né? E, ilegalmente eles juntaram armas para tentar ir contra o governo. Muita gente diz assim, esses grupos, eles na verdade queriam outra ditadura. Mas de qualquer maneira, eles eram uma forma de resistência ao processo que estava acontecendo. Como você já entendeu, a violência foi uma marca desse período, a violência de governo, de Estado contra a sua própria população. Também sofreram essa violência as populações de indígenas e quilombolas, que foram bastante perseguidas, mais do que infelizmente a nossa tradição autoritária já fez, né? Outra coisa muito importante que a gente precisa comentar sobre esse período é que normalmente as pessoas tentam ver um lado positivo na ditadura, dizendo assim, mas durante a ditadura houve um crescimento enorme na economia, o chamado milagre econômico, porque a economia brasileira, o PIB brasileiro, que a indústria brasileira produzia na época, cresceu muito. Isso, em parte, é verdade, porque a economia cresceu bastante, mas essa riqueza que era produzida, ela não era distribuída pela população. Então ela ficava na mão das elites de empresários. Na verdade, a ditadura civil-militar no Brasil aumentou a desigualdade social. Esse período de violações dos direitos, de censura, torturas, espionagem, ele só perde a força no Brasil e só termina quando esse governo não tem mais tanto o apoio externo dos Estados Unidos e já sofreu com todo o desgaste dessas práticas internamente. Na economia já não ia tão bem. Com isso, nos anos 80, os próprios militares no poder começam a devolver o poder aos civis. É o processo chamado de abertura política. Gente, meu objetivo hoje foi mais um grande panorama desse complexo período que a gente viveu, que foi a ditadura civil-militar. Hoje em dia tem muitas informações duvidosas rolando sobre esse assunto e eu acho que vale a pena você pesquisar mais para que a gente se informe e não reproduza informações falsas. É também para isso que a gente estuda história. Até uma próxima!